Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre controle de gastos. Então, quando você começa a ganhar dinheiro aqui no mercado digital, quando você explode, vamos dizer assim, você começa a ganhar muita grana. Então, começa a entrar muito dinheiro pra você que você não via antes. E é muito doido, porque você começa a gastar muito, já que você antes não tinha dinheiro por uma bala, e agora você pode comprar o que você quiser. E isso mexe muito com a nossa cabeça, ainda mais se você for jovem, igual eu comecei em 2023 com 14 anos. Então, começou a entrar um dinheiro que não era 100 mil reais no mês, mas já era mais de 6, 7 mil reais que entrava pra mim, e eu não ganhava nada com 14 anos, já tirava um salário aí que 80% da população, a maioria das pessoas recebia o salário mínimo, então tirar 6, 7 mil pra mim era loucura, não tinha gasto com nada, então saía gastando compulsivamente. Foi muito bom começar a ter ganhado dinheiro cedo, porque a gente acaba aprendendo com os erros. Então hoje em dia, apesar de eu ganhar mais do que antes, eu consigo controlar muito bem os meus gastos. Isso eu aprendi com o tempo mesmo, torrando dinheiro que no começo eu ganhei. Eu queria falar um pouco disso com você, pra te incentivar a cuidar melhor do teu dinheiro. Porque apesar de ganhar dinheiro aqui com a internet seja mais fácil do que você trabalhar como CLT, pegar trem, ter chefe, acordar muito cedo, aqui você faz os seus horários, você acorda a hora que você quiser. É trabalhoso, claramente, como qualquer trabalho, mas tem muitos mais benefícios, então é muito mais tranquilo do que alguém que é CLT e tem uma rotina extremamente puxada. Então, basicamente, o que eu quero falar é pra você aprender a controlar os seus gastos. E como que eu aprendo a controlar os meus gastos? É simples, você tem que começar a ver que o esforço que tu faz, o dinheiro é a recompensa desse esforço. Por isso, é como você ir muito pra academia, treinar pesado, só que você come muito mal. Então, você, basicamente, o esforço que tu faz pra aquela recompensa, ele não é válido de nada. Então, isso é muito... Por isso que a galera que trabalha, sei lá, como CLT, talvez consiga controlar melhor o seu dinheiro, porque a maioria da população do Brasil é endividada, enfim. Mas eu acho que alguém que se esforça mais consegue controlar mais o seu dinheiro, porque consegue ver o esforço que ela fez pra ter aquilo. Então você não sai esbanjando quando você, de fato, se esforçou por aquilo. E eu consegui aprender isso muito cedo, porque hoje eu tenho 16 anos, e eu sou muito... a palavra sumiu da cabeça agora, mas eu sei muito bem com o que gastar o meu dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu quero comprar algo, eu penso 1000 vezes, eu faço algumas perguntas pra mim antes de comprar de fato. Então, por exemplo, por que eu quero comprar isso? Será que de fato eu preciso disso? Será que eu não quero comprar pra mostrar pros outros que eu tenho isso? Ou, não sei, será que eu só não tô gastando impulsivamente? Será que eu só não tô sendo consumista demais? Essas são algumas perguntas que eu faço antes de comprar algo, e é interessante você fazer pra você mesmo também. Quando você vai comprar alguma coisa, você tem que pensar. A gente gosta muito, sabe, de mostrar pros outros o que a gente tem. Então, uma das principais perguntas que você tem que fazer é: eu quero comprar isso pra mostrar pros outros que eu tenho, ou é porque eu de fato preciso? Eu recentemente vim fazendo algumas alterações aqui no meu quarto. Eu mudei de casa e agora eu tenho um quarto, antes não tinha. E eu comprei algumas coisas, comprei uma cama, tudo com dinheiro aqui da internet. E agora eu vou fazer eu vou agora comprar algumas coisas pro meu setup. Então eu vou montar um setup do zero mesmo, um PC. E eu vou comprar um MacBook, porque eu tenho um notebook aqui da Dell. E eu me perguntei muito antes de decidir de fato o que eu vou comprar. Eu me perguntei, será que eu quero isso porque eu preciso? Ou porque eu quero mostrar pros outros que eu tenho um MacBook? Porque aqui no mercado digital, no marketing digital, você vê todo mundo com MacBook, você vê todo mundo com tênis da Louis Vuitton, você vê todo mundo com a blusa da Gucci. Então, essas perguntas que é interessante a gente fazer antes de fato investir o dinheiro em algo. E outra coisa é não investir compulsivamente. Ou seja, se eu quiser comprar hoje, o que eu falei aqui, o MacBook, se eu quiser comprar o PC, hoje eu tenho dinheiro. Mas eu demoro um tempo pra comprar. Sabe, tem uma regrinha que eu vi que é muito interessante. Que é tipo assim, quando você quer comprar uma roupa, você não compra imediato. Passa ali umas 2 semanas, um mês, olhando aquela roupa. Depois de um mês, a tua vontade de comprar passa. Porque você vê que aquilo, você não precisaria daquilo. Isso é muito real. Então quando você quer comprar, por exemplo, um tênis, você quer comprar muito, você tá ali, se você tivesse o dinheiro, você comprava na hora. Mas você passa ali um mês, 2 meses, você vê que você não quer mais tênis. Então, tipo assim, é muito doido isso. Por isso que eu passei um tempo namorando o MacBook e agora decidi de fato comprar. Mas por que você não compra, Gabi, se você tem o dinheiro? Porque o dinheiro que eu tenho, ele tá pra outros meios e não pra compra do MacBook. Então, eu vou trabalhar mais pra eu conseguir fazer o dinheiro, que aí ele vai ser feito pra comprar o MacBook. Então, é uma linha que eu sigo pra comprar qualquer tipo de coisa que eu queira, porque senão a gente acaba torrando o nosso dinheiro. E aí, no fundo, daqui 1, 2, 3 anos, você vai ver se não tem um centavo. Você vai ver se trabalhou pra caramba pra gastar com coisa inútil, né? Então, a gente tem que ser muito consciente do que a gente tá gastando o nosso dinheiro e no que a gente vai gastar. E essa parte que eu falei no início do vídeo, de você começar a ganhar muito dinheiro, e é normal quando você começa a ganhar muito, você gastar compulsivamente. Não tem problema se você já fez isso, mas é bom e é importante você aprender com os erros que tu cometeu. Então, no início eu gastava muito com roupa,
eu comprava o que eu via na Shein, na Shopee. Eu via, nossa, que legal isso, já comprava, porque eu tinha o dinheiro. Eu gastava compulsivamente, comprava roupa que eu nem precisava. Eu era extremamente consumista. Hoje, se eu for pegar aqui, eu tenho um tênis e um Crocs. É basicamente o que eu uso, porque é o que eu preciso, eu não preciso de mais que isso. Então a gente tem que ser consciente, a gente tem que começar a ser mais simples e humilde de ver aquilo e de pensar, putz, eu preciso daquilo. Se eu comprar mais um tênis agora, eu vou comprar porque eu quero ostentar, porque eu quero mostrar pros outros. Não porque eu preciso, porque o meu tênis ele tá novo. E o meu outro sapato, que é o Crocs, também. Então eu não preciso de mais, entende? E essa simplicidade, não sei explicar, mas eu acho que você atrai muito mais pessoas sendo simples dessa forma do que não sendo. E eu acho que você não precisa mostrar que tem dinheiro, você só precisa ter dinheiro. Então não precisa querer pagar de rico, não precisa querer ter o tênis da moda, não precisa, porque isso não é necessário, sabe? Nesse canal aqui eu quero falar muito sobre desenvolvimento pessoal com Cristo. Então você se desenvolver não por você mesmo, e sim junto a Cristo. E a gente vê Jesus, ele era simples e ele era humilde. Então ele não tinha o tênis, a sandália, né? Na época era a sandália, ele não tinha a sandália do ano. Ele não precisava disso e a gente também não precisa disso. Então a gente saber controlar o nosso dinheiro, controlar os nossos gastos, pode fazer a gente prosperar muito mais. Porque se eu fizer 100 mil reais esse mês e eu conseguir guardar 80% desse valor, porque eu vou ser sincero com você, se eu fizer 100 mil reais esse mês, eu não preciso de metade, eu não preciso de 10% desse dinheiro. Os gastos que eu tenho, eles se pagam com menos de uma semana de trabalho minha aqui. E eu não tenho muitos gastos mensais, justamente por ter essa consciência do que eu tenho que gastar. Então, se eu fizer esse valor, eu não vou sair gastando com festa, eu não vou sair gastando com balada, eu não vou sair gastando com nada disso, porque isso não é necessário pra mim. E eu acredito que também não seja necessário pra você, porque essas coisas, elas são passageiras. Então, quando você pega... Eu acredito que isso, eu não tô julgando os homens, mas eu acredito que isso acontece mais com os homens de ganhar dinheiro, sair gastando com muita roupa, com muita festa, mas as mulheres também gastam bastante com isso. Mas eu acredito que mais os homens gastam muito com mulheres, com festas, com bebidas. Isso não é necessário pra você. Então, é importante você saber com o que gastar e é importante você poupar o que você ganhou, o que você vem ganhando, porque é isso que vai determinar o teu futuro lá da frente ser melhor. Então, se você sair gastando tudo, daqui a 2 anos, como eu falei, você pode não ver nada mais, você pode não ter um centavo, você pode quebrar 100%. O dinheiro que eu ganho hoje, daqui a 2 anos, se eu não me modernizar, se eu não me reinventar aqui no mercado digital, eu não vou mais continuar ganhando a mesma quantia. Então a gente tem que estar sempre inovando aqui no mercado digital, justamente por ser um mercado que muda muito, muda constantemente, é nova onda toda hora, todo ano são novas tendências, enfim, são novas ofertas e cada vez o mercado ele se sofistica mais. Então você tem que sempre estar ali junto ao mercado, senão você vai ficar para trás. Por isso que quando você acerta muito algo, você ganha muito dinheiro com isso, você tem que saber poupar, porque isso é momentâneo. E festa, bebida, balada, no caso dos homens, mulheres, isso é momentâneo. Não faz sentido gastar dinheiro com isso, sabe? Então, era essa a lição, a reflexão que eu queria trazer nesse vídeo sobre gastos, sobre dinheiro, sobre controlar os teus gastos. Queria falar um pouco sobre isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui opções de vídeos, comenta aqui o que você quer ver nesse canal e me fala se você gostou, se você concorda comigo ou se você acha que é melhor gastar compulsivamente. Apesar de eu não concordar, me fala aqui a sua opinião, beleza?